Três erros que eu cometi quando eu iniciei minha loja de roupa de preço único. Fica aqui comigo até no final que você vai entender. Hoje comete, se você comete, se você quiser, porque hoje tem eu trazendo conteúdo. Primeiro deles, foi iniciar um negócio sem conhecimento pontual, mesmo não tendo conhecimento naquela época. Mas foi um erro, porque eu tive que desenvolver ele no decorrer do caminho. O que seria os erros? Eu não tenho entendido que eu precisaria de um fornecedor alinhado, porque até então não tinha, que eu desenvolvi nesse meio termo, e algo poderia ser diferente, porque se eu tivesse entendido isso, eu poderia ter acelerado o meu processo 10 vezes mais. Beleza. O segundo erro, e eu falo que talvez não poderia ser nenhum erro, uma escolha. Eu poderia muito bem ter começado com uma loja menor um pouco. Poderia ser uma loja, em vez de ser 120 metros quadrados, eu já fui para uma loja maior. Tá, eu tive resultado, claro. Mas eu poderia começar menor, porque eu sabia que dava certo. Porque quanto menor, eu poderia sozinho tomar conta da minha loja, cuidar dela e começar mais tranquilo. Não precisaria ter passado aquele apuro que eu passei. O custo seria mais baixo, porque era um aluguel, contador e fazer compra. O resto, eu trabalhava na loja, mas minha esposa. Então, e o terceiro erro, não ter aberto a minha loja antes. Como, Wesley? Porque eu vim de outros segmentos. Esse aqui eu quero até falar mais dele. Eu vim de outros segmentos de lojas tradicionais. E eu quebrei 3 vezes. E loja tradicional, você tem que ter estômago. Você tem que ter estômago. Porque você tem que vender, você tem que comprar, você tem que vender afiado e você tem que recomprar de novo. Você tem que ter 3 dinheiro, que eu sempre falo. E quando eu notei que eu estava tendo problema no meio de quando eu quebrei, quando eu identifiquei que eu estava quebrando, que eu fui fechando o comércio, que eu tinha... Toda a vida eu fui empreendedor, eu queria buscar potencializar a minha renda. Então eu tinha 3, 4 comércios diferentes. Isso foi um erro, né? Eu tenho variedade de comércio. Isso, você perde o foco. Hoje eu tenho 5 lojas, mas eu tenho de um ramo só. Então, quando eu tinha loja tradicional, já era difícil. E eu fui ter ramo diferente, que aí eu tinha uma loja de embalagem, uma loja de R$1,99, tinha loja de propaganda e uma de celular. Então, isso eu perdi o foco. E pelo fato de perder o foco, você não especializa. Porque quando você tem muita coisa, você tem que ser bom um pouco em cada coisa. Você acaba não sendo bom em nada. Nada. E isso... eu tinha que ter pensado o seguinte, estava dando errado, eu não estava dando conta, eu tinha fechado um, passando para outro. Eu tinha que ter feito um corte parado de uma vez. Porque eu parava, quitava meus compromissos e parava com um capital pequeno. Para mim, eu já tinha vindo falar dessas lojas, para mim começar mais organizado, não começar de maneira que eu poderia ter, que eu comecei. Mas mesmo assim, vendo isso num certo ponto, foi ruim. Vendo isso num certo ponto. Porque depois que eu entrei para dentro da loja de roupa de preço único, aí esses erros que eu tinha, eu melhorei eles. Aí eu já não dividi foco demais, pelo contrário, aí eu subnichei. O que é subnichar? Mexer com roupa, e de roupa de preço único. Aí eu fui mais ousado ainda. Aí eu fui específico naquilo. Aí por ser específico, com a experiência que eu tinha, eu fui buscando conhecimento pontual. Fui tendo mais pontualidade. Quando você tem mais pontualidade, você dedica mais a algo, você tem a crescer. Porque você está focado. Você não está dispersando em vários outros, em outras situações. E isso são erros que eu poderia ter corrigido. Mas também, vendo em outro ângulo, que me trouxe até aqui. Porque senão... eu não teria coragem de ter entendido esse modelo de negócio, eu não teria a experiência que eu tenho hoje, porque quando você erra muito, meu amigo, você só quer buscar acerto, depois você fica fino. E aí hoje eu adquiri uma experiência vasta de 10 anos, pontual, em loja de roupa de preço único, que chega a ser bonito, do meu ponto de vista, olhando pelo que eu já passei e pelo conhecimento que eu tive hoje. Então eu sempre falo, para colocar alguma coisa, primeiro busque conhecimento pontual de pessoas que tiveram resultado.
para não passar o que eu passei, a angústia que eu passei. Tá, hoje eu colho o fruto da minha dedicação. Mas a gente tem que evitar sofrimento. Começar mais direcionado. Tá ok, pessoal?